Se afastar, mas não é. Meus irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria que alguém abaixasse um pouquinho a velocidade do ventilador, fazendo um favor. Deus seja louvado, glorifico a Deus por essa rica oportunidade, por Deus ter usado a vida do pastor para me fazer esse convite. Eu poderia dizer que eu fui pego de surpresa, né? Mas quem anda na direção do Espírito Santo de Deus nunca é pego de surpresa. A gente acha que é. A gente tem essa mente de achar que nós estamos sendo pegos de surpresa, mas na realidade nós não somos. Hoje, durante o dia, irmãos, assim, foi coisa impressionante que Deus fez de ontem para hoje. Eu tive 10 encomendas de pão, tudo para hoje. E esses 10 pães eu tive que fazer hoje. E o meu forno é assim, ele cabe 3 pão. Eu tenho que assar de 3 em 3. Então eu passei o dia todo fazendo pão, né? E aí eu não tive muito tempo para estar ali, né, reverenciando, mas aí eu sempre falava, ai meu Deus, eu preciso orar, e Deus falava assim, filho, você está trabalhando, você está ganhando o seu pão de cada dia, então descansa o seu coração. E aí no final, agora à tarde, meu esposo começa a passar mal, deu um trem nele lá que eu falei, Deus, eu quero ir para a igreja, Senhor, porque se ele continuasse passando mal, não ia poder vir, né, teria que ficar em casa. E aí, no mesmo instante, eu falei, Deus, eu quero ir para a igreja. Porque lá no fundo, o Espírito Santo já estava ministrando no coração da gente que tinha algo hoje, né? Que tinha que estar aqui. E aí, quando eu fiz essa oração, Deus já fez ele soltar tudo para fora que estava fazendo mal para ele. Eu falei, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu vou para a igreja. Mas no fundo a gente já sabia, né? Que era a vontade do Senhor. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Deus seja louvado, agradeço a Deus, a vida do pastor, por confiar, né, a palavra do Senhor através das nossas vidas. Deus venha ter misericórdia das nossas vidas nesta noite, porque não só hoje, mas como todas as noites, nós somos totalmente dependentes da sua presença, somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. O que seria de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Nesse momento, que seria de nós? Né? Porque de nós mesmos nós não temos nada, mas Ele tem tudo para a igreja nessa noite, amém? Capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés e a sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, amém? Amém. Pode se sentar nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia, Jesus, vou estar louvando o nome de Deus, enquanto isso você pode glorificando e enaltecendo o nome do nosso Pai, porque Ele é todo merecedor da nossa glória, do louvor, da exaltação, aleluia, Deus seja louvado. Espírito sobre o nosso Deus. Aleluia. Vai acontecer algo sobrenatural.
Deus seja louvado. Fazia um tempo já que eu não louvava esse louvor, nem ensaiei, então dei uma forçada aqui, mas é para a glória de Deus. Deus seja louvado. Irmãos, a palavra do Senhor nesta noite vem falar conosco através da vida de Moisés, da história linda da vida de Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Alguns conhecem ele por causa da sarça ardente, outros conhecem pelo seu nascimento, outros conhecem pelo seu decorrer, do passar do tempo, da sua caminhada, e assim por diante. A Bíblia vem nos dizendo que a perseguição pela vida de Moisés começou antes mesmo do seu nascimento. E a Bíblia vem nos dizendo que no Egito existia um rei, e esse rei, ele governava o povo no Egito, e ali incluindo o povo de Israel. A Bíblia diz que esse rei do Egito, ele olhou um dia e observou o povo de Israel que crescia em número. E ali aquele rei se incomodou com o crescimento do povo de Israel. E mandou chamar do Egito 2 parteiras que faziam parto das mulheres hebreias e das mulheres egípcias também. E aí esse rei do Egito, ele deu uma ordem para essas 2 parteiras. Ele disse: olha, a partir de hoje, todos os nenéns que nascerem homens, que nascerem varão, serão mortos. Mas todas as mulheres que nascerem, todas as nenéns que nascerem mulheres, estas viverão. E assim foi por diante. Aquelas 2 parteiras saíram da presença do rei e foi para cumprir ali o mandamento de um rei, uma lei, uma ordem de um rei. E antigamente quem descumpria a ordem de um rei era morto. E aí Deus era na vida dessas 2 parteiras, porque a Bíblia vem dizendo que essas 2 parteiras, quando elas faziam parte dessas mulheres hebreias, elas permitiam que os nenéns varões sobreviviam. Os nenéns, eles passavam a viver e não morriam, como tinha sido dada a ordem do rei. E a Bíblia vem dizendo que essa notícia chegou aos ouvidos do rei, e o rei não se agradou, e mandou chamar essas 2 parteiras até a sua presença. E quando essas 2 parteiras chegou na presença do rei do Egito, o rei disse para elas assim: o que foi que vocês fizeram? A minha ordem não foi para que vocês matassem todos os nenéns varões que nascessem e as mulheres sobrevivessem, somente as mulheres sobrevivessem? Então por que vocês fizeram isso? Por que vocês permitiram que os nenéns varões viessem a viver, deixando de cumprir uma ordem minha, que sou rei sobre o Egito? E aí a Bíblia diz que essas 2 parteiras simplesmente olhou para o rei, e ali Deus deu sabedoria para aquelas 2 parteiras, e elas disseram para aquele rei: meu senhor, as mulheres hebreias, elas são então, só quem está ligado no trono vai entender o que Deus está falando agora. As mulheres hebreias, elas são tão virtuosas. Oh, Arabacai. As mulheres hebreias, elas são tão fortes. Oh, Andarabacalabassúbria, que quando nós chegávamos lá, as mulheres já tinham dado a luz. As mulheres já tinham ganhado seus filhos nenéns, os varões já tinham nascido, e não tinha com o que nós fazer. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, mas Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o caminho que Ele toma. Nós não sabemos o caminho que nós estamos. Muitas das vezes estamos desesperados, preocupados, mas o Senhor, Ele te diz nessa noite que o caminho é dEle, a vontade é dEle. Oh, Arabacalabassúbria. E o Senhor está dizendo que Ele é na tua vida como Ele foi na vida dessas 2 parteiras, que porém foram obedientes, mas a Deus. Porque a Bíblia diz que essas 2 parteiras, elas viram graça nas mulheres hebreias, elas viram Deus nas mulheres hebreias, e permitiu que os nenéns viessem a viver. A Bíblia diz que naquele momento, aquelas 2 mulheres foram dispensadas da presença do rei. Ou seja, Deus era no negócio, porque se Deus não fosse no negócio, essas parteiras teriam sido mortas, porque desobedeceu o rei. Então Deus, quando Deus está no negócio, não precisa temer, o Senhor está dizendo. Não precisa ter medo, porque se Ele está, Ele vai te dar vitória. Ele vai suprir todas as necessidades. É assim como
deu família para essas duas mulheres parteiras. Se Deus deu família, então certamente elas não tinham família. Não sei se porventura essas mulheres eram egípcias, com toda certeza eram egípcias. Mas Deus viu graça nessas mulheres e deu a ela família, abençoou. Muitas das vezes nós olhamos a vida de um ímpio, a vida de uma pessoa e achamos que Deus não é capaz de abençoar. Nós achamos que Deus não está com a pessoa. Mas Deus pode estar usando a vida de um ímpio para abençoar as nossas também. Porque Deus usou a vida dessas duas parteiras para abençoar a vida do povo de Israel, fazendo com que os seus filhos viessem permanecer vivos. E aí a Bíblia diz que Deus abençoou, dando a elas família. E logo em seguida, a Bíblia diz que o rei mandou chamar os seus oficiais e deu mais uma ordem aos oficiais. Olha, daqui por diante, todos os nenéns varões, homens que nascer, serão lançados no rio Nilo. O rio Nilo é um rio muito bravo, é um rio muito violento. Ele chegava a ser preto, chegava a ser escuro como trevas, de tão furioso que era aquele rio, a Bíblia diz. E os nenéns, varões que nasciam naquela época, homem, eram lançados no rio Nilo. E aí é onde entra a vida de Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede se casa, gera um filho em seu ventre, e ali começa toda a sua preocupação com o seu filho, como de toda mãe. O que será desse neném quando nascer? O que será desse neném quando ele nascer, se for um homem? Muitas das vezes nós somos assim como mãe, preocupando, temos mais preocupações com os nossos filhos homens do que com as mulheres. Pelo menos eu sou assim. Eu me preocupo tanto com meu filho, não que eu não me preocupo com a minha filha, mas eu me preocupo mais, bem mais. Eu acho que por ele estar mais avançado na frente dela, então a preocupação da gente vem com ele, né? E aí veio essa preocupação de Joquebede com o seu filho. Ela gerou o seu filho, a barriga cresceu, deu à luz. A Bíblia diz que ela segurou o seu filho em seu braço durante 3 meses. Foi o máximo que ela conseguiu segurar. E aí o que uma mãe faz no seu desespero, para cuidar do seu filho, para zelar do seu filho, uma mãe e um pai. Porque quando a Bíblia diz uma mãe, também está incluindo o pai. Porque não existe uma mãe sem um pai, não existe um pai sem uma mãe, não existe um pai e uma mãe sem um filho. E aí Joquebede enrola Moisés com 3 meses de idade em panos hebreu, coloca dentro de um cesto e solta na beira de um rio manso, a Bíblia diz, um rio calmo. E aí aquela cestinha vai. O que uma mãe não faz para ver o seu filho bem e salvo, né? A Bíblia diz que filha do rei de Faraó, ele vai tomar banho naquele rio com as suas servas. E chegando ali, eles ouvem neném chorando, barulho de neném chorando. Eu acredito que seria um sonho da filha do rei de Faraó de ser mãe também, né? Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, ele tem o seu jeito de agir, e nós não entendemos. E nós temos que compreender, mesmo sem querer compreender, mesmo sem entender, nós temos que entender, nós somos forçados a entender. Nós somos forçados a entender a vontade do Senhor e o querer dele. Porque não vai adiantar. Porque não vai adiantar se nós não quisermos entender o trabalhar do Senhor. E aí ali Joquebede, e aí a filha do rei, tomando banho, ouve o neném chorar e manda suas servas pegarem aquele cesto. E quando ela vê que é uma criança, quando ela observa que ali é uma criança dentro daquele cesto, ela manda alguém. Ela manda com que alguém vá buscar uma ama, buscar uma mãe para amamentar aquele bebê. Ela manda alguém buscar uma ama para amamentar aquele neném. E quem aquela pessoa buscou? A mãe de Moisés. Por isso que eu digo para você que Deus sabe trabalhar. Deus, ele pode até tirar, mas ele te devolve. Ele tira para provar seu coração, para saber aonde
para sua mãe, para cuidar daquela criança, ainda supriu as suas necessidades. Deus é Deus. Deus ele é Deus que cumpre promessas. Ele é Deus que fala e cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Muitas das vezes nós deixamos o desespero tomar conta das nossas vidas, da nossa mente, do nosso sentimento, que é o nosso coração. Mas lá no fundo, nós sabemos que Deus ele está no negócio. Nós acreditamos, nós confiamos em onde que Deus chega com a providência na hora certa. Quantas vezes aquela mãe chorou? Quantas vezes ela clamou, ela sofreu por aquele filho? E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor e devolveu para ela aquele filho em seus braços. E ainda supriu as necessidades financeiras daquela mulher. E aí a palavra do Senhor nos diz que Joquebede amamenta o seu próprio filho, cria ele até desmamar ele de seu seio. A Bíblia diz que Joquebede pega seu filho Moisés com muita dor no coração, porque já imaginou uma mãe ter que entregar o seu filho na mão de outra pessoa, sem saber como vai ser cuidado, sem saber como vai ser zelado, se vai ser educado da forma que a gente gosta de educar, sem saber se vai ser educado dentro da doutrina do Senhor, dentro do querer de Deus. Tinha essa preocupação no coração de Joquebede, mas ela confiou tão somente no único Deus que levou ela e Moisés pelo caminho certo, pelo caminho correto. A Bíblia diz que a filha de Faraó pega ali Moisés, cria Moisés cresce no meio do povo egípcio, no meio daquela doutrina egípcia, e a Bíblia diz que Moisés mesmo assim não se contaminou, porque ele tinha sangue hebreu. Ou seja, quem é de Deus não se contamina com nada. Quem é de Deus pode estar no meio, lá fora, pode estar assim no meio da roda, lá dos escarnecedores, para falar de Jesus, não para se contaminar. A Bíblia diz que Daniel não se contaminou com os manjares do palácio. Então nós também temos que fazer a diferença, temos que ser diferente. Moisés cresce no meio dessa crença, no meio dessa adoração a deuses alheios, e não se contaminou, porque Deus era na vida de Moisés. Deus preservou a vida de Moisés, guardou a vida de Moisés. Moisés cresce, e quando ele cresce, se torna um homem formado, ele descobre que ele é hebreu, ele tem sangue hebreu. E aí ele descobre que ele não é filha do rei de Faraó, e ele quer conhecer a sua família. A Bíblia diz que Moisés então desce para conhecer a sua família. E quando ele chega lá, ele avista um soldado açoitando. Estou pulando porque a história é longa, a história é grande, e o tempo é curto. E aí ele avista esse oficial açoitando um dos seus irmãos hebreus. E aí ele se enfurece. A Bíblia diz que ele mata esse soldado egípcio e enterra na areia, achando que ninguém estava vendo. Nós somos assim, muitas das vezes. Fazemos e achamos que não tem ninguém vendo. Falamos e achamos que não tem ninguém ouvindo. Mas Deus é o que tudo ouve. Deus é aquele que tudo vê. E Ele está dizendo: vigia no que fala, vigia no que pensa, porque eu vejo, eu sou do coração, eu sou da mente de cada um nessa noite, para dar a cada um segundo as suas obras, seja ela boa ou seja ela má. A Bíblia diz que Moisés foge para o deserto. E aí ele conhece a filha de Jetro, Zípora, e se casa com ela. Tem filhos com Zípora. E aí a Bíblia vem dizendo que Moisés, ele tem uma vida com ela, gera filhos. E a palavra do Senhor nos diz que um belo dia ele no deserto, atrás do deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro. Ali Deus se manifesta naquele monte, naquela sarça ardente. E a Bíblia diz que Moisés de costa, ele diz: eu vou me virar, ele fala consigo mesmo, eu vou me virar para ver o que é que está acontecendo, o que é essa visão, o que é isso. Ele queria ver Deus. E aí Deus se manifesta para Moisés e diz para ele: Moisés, Moisés, não se vire para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. O Senhor, ele se manifestou para Moisés, e da mesma forma que o Senhor se manifestou para Moisés, ele quer se manifestar para a sua vida. Mas muitas das vezes o Senhor, ele não se manifesta
contamina, aquilo que nos tira da presença do Senhor, porque o que te afasta da presença de Deus é o pecado. O que te afasta da presença do Senhor é a falta de reverência com Deus, é a falta de reverenciar a presença dele na tua vida, é de dizer: Senhor, venha sobre a minha vida e tira de mim o que me contamina, o que me afasta, o que me tira do céu. Porque muitas das vezes estamos na porta do céu e regressamos, porque não temos a ousadia, a coragem de tirar das nossas vidas aquilo que estamos contaminando. Achamos que está tudo certo, achamos que está tudo normal, mas o Senhor está dizendo nessa noite que não é dessa forma. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele quer ter um sobrenatural, Ele quer ter um particular com a sua vida, mas não é dessa forma. Não é dessa forma se você não tirar aquilo que está te impedindo de se aproximar da presença desse Deus. Coloque de pé nessa noite. O Senhor está dizendo que Ele quer ter algo sobrenatural com você, comigo, mas nós temos que reverenciar a presença dEle. Devemos de colocar Ele em primeiro lugar, analisarmos, autoanalisar nossas vidas. Deus, o que eu preciso tirar de mim? O que, Senhor, está me tirando da Tua presença? E nós muitas das vezes nos acomodamos, nos tornamos crentes acomodados dentro da casa do Senhor. Sentimos uma emoção e muitas das vezes achamos que estamos sentindo a presença. O Senhor, Ele está dizendo nessa noite: não se engane, porque o meu Espírito é sobre este lugar. O Senhor está dizendo que este lugar é terra santa. O Senhor está dizendo para vigiar. Vigiar no caminhar, vigiar no falar, vigiar no olhar, vigiar no ouvir. O Senhor está dizendo: peneira o que entra na tua mente, peneira o que entra no teu coração. Oh, rabacalabassúbria. O Senhor está dizendo: peneira o que entra na tua casa, porque tu és templo e morada do meu Espírito. E o Senhor está dizendo que Ele não aceita de qualquer jeito. O Senhor está dizendo que Ele não aceita de qualquer forma. O Senhor está dizendo que Ele desceu neste lugar nessa noite para abrir os olhos da igreja. Talvez foi uma palavra que talvez você não gostou, mas a Bíblia diz que o que muitas das vezes nos causa tristeza, se nós lá na frente nós analisar, nós vamos colher bons frutos disso. Então saia daqui na certeza nessa noite que Deus falou com você, Deus te corrigiu sim porque Ele te ama. Ele me corrige porque Ele me ama. Nosso Deus, Ele me corrige. Ele me corrige nitidamente dentro da minha casa. É impressionante o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhar o Espírito Santo de Deus na vida da gente. Porque se a gente faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, ou anda de qualquer jeito, ou se veste de qualquer jeito, o Espírito Santo acusa. E se o Espírito Santo não estiver acusando, meu irmão, minha irmã, tem algo de errado. Tem algo acontecendo de errado. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, buscar mais de Deus para a nossa vida, amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus,